Do Senhor. Glória a Deus. Sou grato a Deus também por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa. Eu faço das palavras da irmã Raíssa, que teve a oportunidade agora há pouco as minhas. É realmente algo diferente quando nós estamos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. Muitas dificuldades, aleluias, e aflições nós passamos na nossa vida, mas eu dou graças a Deus que o Senhor está conosco. Nesse período de quarentena, de afastamento social e de falta de cultos presenciais, eu sei que o Senhor trabalhou de forma diferente com muitos e serviu muito para que a gente pudesse entender e aprender a importância de nós congregarmos, de nós estarmos na casa do Senhor. Infelizmente, muitas vidas se foram por motivos diversos, incluindo depressões e etc., porque é um mandamento do Senhor, e o Senhor quer que nós congreguemos. É importante a união, a presença dos irmãos. E o Senhor, pelo menos a mim, me ensinou muito durante esse período. Mas eu dou graças ao Senhor, graças a Deus, e glorifico ao seu nome, porque mais uma vez a gente teve a oportunidade de estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. O pastor José Lima, agora há pouco, falou das dificuldades que os irmãos venezuelanos estão tendo, e que essa dificuldade talvez pudesse ser a nossa, onde muitos anseiam, talvez estar em um culto para adorar a Deus e tem todos aqueles empecilhos, e nós temos a oportunidade hoje de estarmos aqui. Eu agradeço a oportunidade, o convite da irmã Patrícia, que me ligou agora à tarde, que foi por intermédio também do nosso pastor Agnelson. A irmã me convidou para dar uma breve mensagem. Eu confesso que falei para a irmã, eu não sou pregador, irmã, eu não sei falar, mas o que o Senhor, durante aquele momento mesmo da ligação, que o Espírito Santo me trouxe à mente e me fez refletir naquele momento mesmo, é que a gente não precisa saber falar ou saber falar bem, eloquentemente, para poder falar do amor de Deus, para poder falar de Jesus Cristo e falar da transformação que Ele fez na minha vida, nas nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. Então, o que eu peço aos irmãos nessa noite é que não olhe quem está falando, mas o que está sendo dito, porque eu estou aqui tão somente para falar aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Há uma semana atrás, mais ou menos, umas 2 semanas, eu estava assistindo a live desses cantores que estão fazendo, os cantores cristãos, assisti a live de Leonardo Gonçalves, e ele contou um testemunho muito maravilhoso. Quem conhece o cantor sabe o quão bom ele é, e ele é muito conhecido pela sua voz, mas atualmente ele está sem voz. Ele teve um problema crônico em que ele nunca mais vai ter aquela voz novamente, e ele falou que se questionou a ele mesmo de parar de cantar. Ele deu um exemplo de um artista renomado, ao qual faz a sua obra, e que o interesse depois daquela obra feita das pessoas é de apreciar a obra do artista, a obra pronta. Não interessa a gente que está olhando um quadro, por exemplo, qual foi o tipo de pincel que aquele artista usou. E trazendo para esse exemplo mesmo, ele refletiu sobre nós que somos usados por Deus. Não é por causa do pincel, é por quem está fazendo a obra. E ele deu o exemplo ali que ele atualmente é um pincel quebrado, a voz realmente dele talvez não esteja como antes. E ele perguntou, ele fez o questionamento, mas quando é que ele não foi um pincel quebrado? Quando é que a gente não foi um pincel quebrado nas mãos do Senhor? Porque independente das dificuldades que talvez nele, no exemplo que ele deu, tenha para cantar,
atualmente, problemas maiores ele tem que talvez impedisse na ótica humana de ele estar sendo usado por Deus. Nossos problemas de caráter, a nossa natureza pecaminosa é um empecilho muito maior talvez, e que com certeza não somos dignos de fazer a sua obra, mas é pela misericórdia e pelo amor dele que ele nos usa. Não é por quem está falando, ou porque ele merece, ou porque nós merecemos, mas é a misericórdia do Senhor na nossa vida. E nesta noite, eu peço aos irmãos que escute aquilo que o Espírito Santo quer falar. Agradeço também ao pastor José Lima pela confiança. No livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, apenas o versículo 1 e o versículo 4. Vou ler para a gente ganhar tempo. Versículo 1: Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 4: separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Curve a sua cabeça, irmãos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Deus, eu apresento aqui, ó Pai, a Tua palavra. Jesus, Tu sabes que eu não mereço, eu não sou nada, Jesus, mas o Senhor é. Pai, o Senhor usou até mesmo uma jumenta, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor queria. E nesta noite, ó Deus, eu peço pela Tua infinita misericórdia, Espírito Santo de Deus, fala com a Tua igreja por intermédio da Tua palavra, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor me pôs essa palavra no coração, e é uma palavra, um tema que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar do amor de Jesus Cristo por nós. Eu gosto muito de falar de salvação, e que para mim é o maior milagre que Jesus pode realizar na vida do homem, que é a transformação de vida. Eu gosto muito de falar. Talvez não tenha tanta habilidade, domínio na palavra ou conhecimento teológico para falar a respeito de assuntos mais complexos. Mas salvação, transformação de Deus na nossa vida, o amor dele, não são coisas complexas e difíceis de nós falarmos. Porque para a gente falar do amor de Deus e falar de salvação, a gente só precisa dizer aquilo que Ele fez na nossa vida. Porque uma vez que verdadeiramente somos salvos e transformados, fica muito simples nós contarmos para os outros, aqueles que em especial ainda não conheceram essa verdade, fica muito mais simples nós contarmos, porque nós fomos alcançados por ela e nós fomos transformados. E o que o Senhor colocou para mim nesta noite falar com a igreja foi sobre a respeito de sermos livres na presença do Senhor. Foi a falar a respeito de liberdade cristã. É muito comum a gente ver, eu pelo menos, vi e vejo pessoas que procuram motivos, N motivos, ou uma resposta para permanecer na casa do Senhor. Porque lutas e aflições todos nós temos. O sol que é para o ímpio também é para o justo. E muitas pessoas, e às vezes eu fico até mesmo sem entender por que tantas pessoas precisam de tanta coisa para se manter firme na presença do Senhor, para estar na casa dele, para continuar servindo a Ele. Uns precisam às vezes de bênçãos financeiras, precisam às vezes receber algo extremamente grandioso aos olhos do homem, e ficam procurando diversas outras coisas, motivos,
para que ele possa continuar na presença do Senhor. Fica procurando motivos, difíceis às vezes até mesmo de achar. É claro que o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode tudo. Ele pode abrir o mar vermelho, aleluias. Ele pode fazer cair maná do céu. O Senhor, Ele pode dar grandiosas bênçãos para as nossas vidas. Mas as pessoas ficam preocupadas com o que o Senhor pode dar, para serem gratas a Deus, para terem a sua fé renovada, e não se atentam para aquilo que o Senhor já nos deu. O que eu venho falar nesta noite para os irmãos, e para os irmãos também que assistem de casa, é que não é difícil nós acharmos motivos para estarmos na casa do Senhor. Não é difícil acharmos motivos para servir a esse Deus maravilhoso. E o motivo que eu venho falar aqui nesta noite, é que o Senhor lhe deu liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres. E fazendo uma pesquisa, uma busca, a respeito, no dicionário, eu trouxe uma cola aqui, a respeito do que é o significado da palavra liberdade no dicionário da nossa língua portuguesa. E lá no dicionário consta que liberdade é o estado de pessoa livre, isenta de restrição externa ou coação física ou moral. Condição de ser que não vive em cativeiro. Condição de pessoa não sujeita à escravidão ou à servidão. É muito comum nós ouvirmos, através daquelas pessoas que ainda não servem a Cristo, que ser cristão é complicado, porque é privado de muitas coisas. Ser cristão é difícil. E aí eles começam a enumerar os exemplos, dizendo, cristão não pode fazer sexo antes do casamento, cristão não pode beber, cristão não pode fumar. Enfim, cristão não pode viver nesse mundo de vaidade e destruição. Acontece que eles colocam apenas uma palavra errada nesse contexto que eles estão falando. A questão aqui é que não é que cristão não pode, mas é que cristão não precisa. E aqueles que estão lá no mundo cativo ainda pelo pecado, não conseguem enxergar ou se enxergar sem a necessidade de viver nele. E é uma vez que passamos a ser livre em Cristo Jesus, e livre de quê? Livre do pecado, da culpa, da condenação. E é nesse momento que nós passamos a ser livre em Cristo Jesus, que nós passamos a enxergar que a gente não precisa daquilo ao qual a nossa carne tanto pede, e que quando estávamos lá neste mundo, nós a alimentávamos. No livro de João, no capítulo 8, versículo 36, Jesus fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias. Há 4 versículos antes, Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que verdade é essa. Nós servimos a esta verdade. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos livres. O problema é que muitas das vezes a gente não para refletir, ou para entender, ou pôr no nosso coração verdadeiramente que nós somos livres em Cristo Jesus. Aleluias. Se nós cremos no Senhor Jesus verdadeiramente nós seremos livres. E por que Jesus colocou este verdadeiramente nesta frase? Porque o mundo oferece principalmente para nós jovens. Eu não preciso conjecturar ou falar coisa de outras pessoas, eu posso falar por experiência própria, porque eu também sou jovem. O mundo oferece um banquete imenso. O mundo oferece muitas coisas. E eu não estou aqui em uma posição privilegiada para falar que para mim é mais fácil, porque era a mesma coisa
que os irmãos passam, eu também passo. Aleluias. E o mundo oferece muitas coisas, com filosofias vãs, com relativismo moral, oferecem diversos tipos de liberdade, e oferecem liberdades, todas essas pautadas, muitas das vezes, no homem como centro de tudo. Aceitação de si mesmo, aceitação do seu corpo, liberdade financeira. São muitos os tipos de liberdade que existe nesse mundo. São muitos os tipos de liberdade que o mundo nos oferece. Mas a liberdade verdadeira só está em Cristo Jesus. E parece uma mensagem, repito, tão óbvia e tão simples, e realmente de fato é. Mas que o Senhor Jesus falou comigo, aleluias. Eu sei que tem alguém aqui, ou que está nos assistindo, que também precisa ouvir esta verdade simples, e que muitas das vezes ela não compreende. Aleluias. Nós aprendemos na Bíblia que somos livres do jugo da lei. No versículo 4 que eu li, o apóstolo Paulo, ele fala assim aos Gálatas: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O contexto aqui era que Paulo estava pregando para novos convertidos, e que naquela cidade havia judeus que estavam deturpando o evangelho de Cristo, e falando que era necessário novamente ser circuncidado, a salvação só viria através da circuncisão, e muitos estavam dando ouvido à lei escrita, e por dar ouvido a esta lei, Paulo fala que eles estavam separados da graça de Cristo. E isso é um contexto que acontece também nos nossos dias. Isso é algo que pode me acontecer e acontecer com os irmãos. É aquele momento em que você fica no que eu posso chamar talvez de automático. Quando você está indo para a igreja no automático, talvez porque seja jovem, cresceu na igreja, tem de berço evangélico, ou talvez porque há muito tempo você já serve a Cristo, e todos estão sujeitos a aflições, a dificuldades, altos e baixos. Mas muitos, infelizmente, caem no automático. E que automático é esse que eu estou falando? Perdem o propósito e a essência do porquê nós estamos aqui nesta noite. O porquê nós servimos a esse Deus e o porquê sai da nossa boca que nós amamos a Ele. Fica no automático, e aquilo que era para ser temor a Ele, passa a ser até mesmo medo dEle. Fica tão no automático, que a preocupação dele não é com a salvação, mas o medo total de ir para o inferno. E que fica apegado, aleluias, e que fica totalmente alienado, ou com os olhos espirituais fechados, e abertos somente para a lei. Aleluias. É a palavra do Senhor quem conduz o homem à vida eterna. Mas a salvação só vem mediante a fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo 6 aqui, também do mesmo capítulo, Paulo fala: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A salvação vem pela fé, porque eu aprendo na Bíblia que quando nós temos fé em Deus, que como diz a palavra, que nós quando cremos que Ele é galardoador daquele que o busca, quando nós temos a nossa fé racional,
Quando nós cremos de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito no Senhor, nós temos a certeza do porquê estamos fazendo isto. E quando nós temos esta fé firmada em Jesus Cristo, o amor dele, aleluias, é inevitável. O amor de Jesus nos transborda. E já para encerrar, aleluias, diz Orígenes, que foi um teólogo e filósofo cristão que viveu no 2º século. Ele escreveu um livro retrucando um outro filósofo também que viveu na mesma época, um filósofo grego, Celso, que era um criticador do cristianismo. Celso, em certa feita, ele fala que ele zombra Cristo afirmando ser ele o mais estranho dos mestres, porque todos os outros chamam os limpos, os nobres, os dignos, a fim de serem seus discípulos. Mas Jesus chamava aquele que são carcomidos e abatidos pela vida. E Orígenes, ele responde, ele faz uma réplica a ele. Sim, ele realmente chama esses, mas ele não os deixa aos trapos. Mas é de material que vos lançarei fora, considerado inútil, que ele molda os homens, devolvendo-lhes o respeito próprio, capacitando-os a se erguerem sobre os pés e a olharem aos olhos de Deus. Eram coisas acovardadas, despedaçadas e servis, mas o Filho os tornou livre. Aleluias. Foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que transformou as nossas vidas e nós somos livres. Aleluias. E se nessa noite você estar aqui procurando motivos para entender por que você faz isso, entenda, aleluias, que Jesus Cristo lhe libertou. Aquelas amarras que um dia você estava aprisionado, as correntes do pecado já foram quebradas sobre a sua vida. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. O maior milagre Jesus já operou na sua vida. E se talvez se abateu pelo pecado, ou por ter pecado, saiba que existe um advogado, aleluias, que intercede por você. E que só o que ele precisa é o do seu voto sincero de coração ao arrependimento. Aleluias. E para concluir, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 8, uma passagem muito conhecida da igreja, a partir aqui do versículo 18, o apóstolo Paulo ele fala: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser reveladas. Aleluias. E aqui no livro, versículo 35, Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 38 ele diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o presente e nem o porvir. Nem mesmo essa situação, você que está na sua casa assistindo, nem mesmo essa situação que o mundo está passando e que está caótica, este presente que estamos vivendo, e nem qualquer outra coisa que venha acontecer no futuro pode nos separar do amor de Cristo. Porque uma vez, aleluias, aquele que não merecia,
aquele que não tinha nenhuma mácula, nenhuma culpa, morreu por você, morreu por mim. E eu não consigo achar outro motivo melhor do que esse, para você crer nesse Deus maravilhoso, para você entregar o seu coração a Ele, porque Jesus Cristo, aleluias, Ele nos libertou. E naquele grande dia, como o apóstolo Paulo fala, as aflições e as dificuldades desta terra não são de comparar aquilo que Ele já tem preparado para as nossas vidas. Aleluias. E até aqui me ajudou o Senhor. Eu gostaria de pedir a oração dos irmãos pela minha vida, também pela vida dos meus familiares, que são todos de Salvador, e pela igreja também, ao qual fazia parte, a sede da Assembleia de Deus ali no setor 4 de Salvador, a pessoa do pastor Juarez Machado. Infelizmente ocorreu situações complicadas, óbitos por conta dessa situação que está acontecendo ali na igreja, mas eu sei que a oração do justo pode em muitos dos seus efeitos, e assim eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus.